Olá pessoal, esse é o primeiro ano de Filosofia na sua terceira semana de aulas online. Então vamos falar dos períodos e campos da investigação da filosofia grega, parte 1. Os períodos da filosofia grega. Primeiro período, período pré-socrático cosmológico. Fim do século 7 a.C. e fim do século 5 a.C. A filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações na natureza. Período socrático ou antropológico. Fim do século 5 a.C. e fim do século 4 a.C. A filosofia investiga as questões humanas, isto é, a ética, a política e as técnicas. Além disso, busca compreender qual é o lugar do ser humano no mundo. Terceiro período, período sistemático, fim do século 4 a.C. e fim do século 3 a.C. A filosofia busca reunir e sistematizar tudo o que foi pensado nos dois períodos anteriores. A filosofia se interessa em mostrar que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico, desde que as leis do pensamento e de suas demonstrações estejam firmemente estabelecidos para oferecer os critérios da verdade e da ciência. Nesse período, desenvolve-se a teoria do conhecimento, a psicologia e a lógica. Além disso, os filósofos procuram encontrar o fundamento último de todas as coisas por meio de uma investigação que mais tarde receberá o nome de metafísica. 4. Período helenístico ou greco-romano. Fim do século 3 a.C., até o século 6 depois de Cristo. Esse longo período abrange a época do domínio de Roma sobre as terras ao redor do mar Mediterrâneo e o surgimento do cristianismo. Nele, a filosofia se ocupa sobretudo com a ética, o conhecimento humano, as relações entre os humanos e a natureza, e de ambos com Deus. O que é antropológico? Antropológico é a palavra grega anthropos, quer dizer homem. Por isso, o período socrático centrado nas questões humanas foi chamado de antropológico. Certo? Aqui é um adendo sobre o período período socrático, desculpa. Sócrates contra os sofistas. E sua famosa frase: só sei que nada sei. Certo? Vamos lá. Sócrates rebelou-se contra os sofistas, dizendo que eles não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria, nem respeito pela verdade, e defendiam qualquer ideia se isso fosse vantajoso. Corrompia os espíritos dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valerem, tanto quanto a verdade. Mas o pior não era isso. As pessoas esperavam que Sócrates respondesse por elas ou para elas, como os sofistas buscavam fazer. Mas Sócrates, para desconcerto geral, dizia: eu também não sei a resposta, por isso eu estou perguntando. De onde a famosa expressão atribuída a ele diante da Síbila em Delfos? Só sei que nada sei. A consciência da própria ignorância é o começo da filosofia, dizia ele. O que procurava Sócrates? A definição daquilo que uma coisa, uma ideia, um valor são verdadeiramente, ou seja, sua essência. As ideias do período socrático. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as ideias do período socrático. A filosofia parte da confiança no ser humano como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. A filosofia se volta para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores, ao buscar a definição das virtudes morais do indivíduo e das virtudes políticas do cidadão. A filosofia toma como objeto central a ética e a política. Cabe a ela encontrar a definição, o conceito ou a essência dessas virtudes, para além da variedade das opiniões. Sócrates e Platão introduzem a separação radical entre, de um lado, a opinião e as imagens das coisas,
trazidas pelos órgãos dos sentidos, pelos hábitos, pelas tradições e pelos interesses, e de outro lado, os conceitos ou as ideias. As ideias se referem à essência invisível e verdadeira das coisas, e só podem ser alcançadas pelo pensamento puro, que afasta os dados sensoriais, os hábitos, os preconceitos e as opiniões. A reflexão e o trabalho do pensamento são tomados como uma purificação intelectual que permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. São essas ideias que, de maneira alegórica ou simbólica, encontramos no mito da caverna, apresentado no capítulo 1. Nele, Platão estabelece uma distinção decisiva para toda a história da filosofia e das ciências, a diferença entre o sensível e o inteligível. O sensível são as imagens das coisas que percebemos por meio da experiência sensorial ou dos órgãos dos sentidos, e pela linguagem baseada nesses dados. O inteligível é o conhecimento verdadeiro que alcançamos exclusivamente pelo pensamento. Ok, pessoal? Obrigado. Então, essa leitura, eu vou dar as páginas. Quem já tem o livro pode aprofundar mais, tá, sobre esse capítulo. E temos um exercício que deverá ser entregue no dia 9/7, que é a próxima quinta-feira, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou aqui para tirá-las. Tchau, tchau.